Hoje a gente vai conhecer uma das histórias mais inacreditáveis da Segunda Guerra Mundial. É sobre uma doença que nunca existiu, uma mentira criada bem no meio da Roma ocupada pelos nazistas e que acabou salvando a vida de dezenas de pessoas. Pois é, a grande pergunta que fica é essa, né? Afinal, o que era essa tal de Síndrome K e por que ela se tornou o maior pavor dos soldados da SS? É de parar para pensar. No meio de todo aquele caos da brutalidade da guerra, um grupo de médicos criou uma arma. Só que não era uma arma com balas. A arma deles era o medo. O puro e simples medo de uma doença que parecia ser contagiosa pra caramba. Mas, pra gente entender como chegaram nesse ponto, por que precisaram inventar algo tão drástico, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Precisamos ver a virada chocante que aconteceu na Itália, que de uma hora para outra se tornou um lugar perigosíssimo para sua própria população judaica. E a mudança foi da água pro vinho, de uma forma terrível. Em 34, o Mussolini estava lá dizendo publicamente que não concordava com as teorias raciais da Alemanha. Mas aí, 4 aninhos depois, em 1938, tudo muda. A Itália lança o seu próprio Manifesto da Raça. E com isso, os judeus foram proibidos de trabalhar em cargos públicos, perderam seus bens, basicamente viraram cidadãos de segunda classe da noite pro dia. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro, né? A coisa foi escalando de um jeito assustador. Começa lá em 34, com a Itália rejeitando as ideias raciais, aí em 40 vira aliada oficial da Alemanha nazista. E o ponto de virada mesmo vem em setembro de 43, quando a Itália se rende aos aliados. Poderíamos pensar, que bom, agora acabou. Mas não, foi o contrário. O país foi ocupado pelos alemães e aí a caçada começou de verdade. Então, com o governo italiano desmoronando, o caminho ficou livre para os nazistas. Eles tomaram controle e miraram direto no coração do país, a capital. E é para lá que a nossa história vai agora, para Roma, a cidade que virou o centro de tudo isso. E como controle alemão, claro, veio o perigo. 2 nomes se tornaram sinônimo de terror em Roma, o marechal Albert Kesselring e o chefe da Gestapo, Herbert Kappler. Assim que eles assumiram, a vida da comunidade judaica da cidade virou um inferno. O perigo não era mais uma ameaça distante, era real, imediato e mortal. 50 quilos. Só isso. Um número frio, mas que carregava o peso de uma esperança desesperada. Esse era o preço que os nazistas exigiram pela segurança da comunidade judaica de Roma, 50 quilos de ouro. E o prazo? Apenas 36 horas. Pelo menos foi o que eles disseram. No esforço absurdo, a comunidade correu contra o tempo e conseguiu juntar o ouro, na esperança de que isso comprasse a liberdade deles. Só que não comprou. O ouro foi entregue, mas a promessa era uma farsa. A traição foi cruel. No dia 16 de outubro de 1943, a SS começou uma operação gigante, prendendo mais de 1.000 judeus em Roma. Qualquer esperança de segurança acabou ali. É exatamente nesse cenário de desespero, de traição e de perigo iminente que surge um dos atos de coragem e criatividade mais incríveis que se tem notícia. E tudo acontece aqui, olha só, no Hospital Fatemine Fratelli, um lugar feito para curar, para salvar vidas, bem no coração de Roma, numa ilha no meio do rio Tibre. Esse hospital ia se tornar um santuário, um refúgio completamente improvável, escondido bem debaixo do nariz de todo mundo. E os heróis dessa história são essas pessoas aqui. O Dr. Giovanni Borromeo, que era o chefe do hospital e um antifascista declarado, o jovem Dr. Adriano Ciccini e toda a equipe do hospital, enfermeiras, todo mundo. Eles não eram soldados, não tinham armas. A única arma que eles tinham e que os nazistas ainda respeitavam era a autoridade médica. E eles usaram isso para lutar do jeito que dava. E aqui, finalmente, a gente tem a resposta. A Síndrome K era pura invenção. Uma mentira genial. Uma doença criada do nada com um objetivo muito claro. Usar o jaleco branco, a autoridade médica, para criar uma área de quarentena tão, mas tão assustadora que nem a SS teria coragem de entrar. E a genialidade, a audácia, não para por aí. Por que K? Síndrome K. Foi um nome qualquer? Que nada. O K era uma provocação. Uma referência direta, e bem sarcástica, aos 2 comandantes nazistas em Roma, Kesselring e Kepler. Era um ato de desafio silencioso, uma piada interna no meio de todo aquele horror. E o plano era de uma simplicidade brilhante. Olha só como funcionava. Passo 1. Os refugiados judeus entravam no hospital escondidos e iam para uma ala isolada. Passo 2.
Os médicos criavam prontuários falsos oficiais com o diagnóstico Síndrome K. Passo 3, a parte do teatro, a mais importante, os pacientes eram instruídos a ter ataques de tosse horríveis sempre que um soldado da SS aparecesse por perto. E o resultado, bom, os soldados, morrendo de medo de pegar a tal doença, simplesmente não entravam na ala para checar nada. É incrível, né? Agora, vamos pensar um pouco no legado, no impacto que uma mentira dessas, um ato de coragem como esse teve. O resultado? Cerca de 100 pessoas. A estimativa é que umas 100 vidas foram salvas por causa dessa mentira engenhosa. 100 pessoas que foram resgatadas de uma deportação que significava morte certa. E não foi só isso. A coragem do Dr. Borromero ia além da invenção dessa doença. Ele fazia parte de uma rede de resistência maior. Tinha até um rádio escondido no hospital para se comunicar com os partisãs, os grupos que lutavam contra o fascismo fora da cidade. Para fechar, a gente fica com essa frase do Dr. Adriano Cicini, um dos criadores da Síndrome K. Ele disse: "A lição da minha experiência foi que temos que agir não por interesse próprio, mas por princípios. Qualquer outra coisa é uma farsa." É uma reflexão muito forte, né, sobre coragem, sobre fazer o que é certo, e deixa a gente pensando no que realmente importa na hora do aperto.